Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz, tudo bem? Eu estou tentando ficar cada vez mais tradicional, irmãos. Estou abandonando o azul brilhante, o vermelho, né? Só para descontrair um pouco. Esses dias eu estava orando, Senhor, e eu disse: Deus, por algumas experiências, fui cortar o cabelo e um irmão disse: rapaz, eu olho para tua cara e eu vejo a garrafinha de Portugal. E se você não sabe, você vai saber outro dia. E em outro lugar que eu fui, quando a pessoa me encontra, ela fala: meu nome é Jimmy. E aí eu comecei a orar ao Senhor e eu disse: Deus, o Senhor derramou tanta coisa na vida do bispo, ensino na vida do pastor Zecão, pastor Nata na exortação, pastor Tiago com a unção de ensino, e você vai deixar engraçadinho só, Deus? Né? Mas quando Deus fica em silêncio, é que nós já sabemos a resposta. É a forma que Ele me deu de ministrar, e eu faço isso com muito temor. E a única coisa que o Espírito Santo fala ao meu coração, para que eu não perca a verdadeira essência, que toda honra e toda glória seja para o nome dEle, amém? Então, eu fui preparando a mensagem, Marli, eu falei: Deus, não deixa eu fazer nenhuma gracinha. E aí Ele já começa a abrir o meu entendimento e começa a me fazer lembrar de muitas coisas. Mas eu quero dizer que nosso Jesus, Ele é lindo, Ele é feliz, Ele é alegre, e a presença está manifesta nesse lugar. Como o bispo e alguns homens de Deus disseram, querido, talvez, eu não estou dizendo que nós não oramos e não buscamos por isso, Claudinho. Mas essa realidade dessa presença e dessa glória nesse templo não tem a ver com o pregador que está aqui na frente. Tem a ver com uma igreja que se uniu e proclamou e engrandeceu o nome do Senhor e se prostrou diante dEle dia e noite, e aí a presença é manifesta. Talvez eu estou aqui ministrando a palavra de Deus agora nesse momento, mas muitas curas e coisas que vão acontecer serão estabelecidas por homens que estavam prostrados nessa casa, por homens que não pegaram no microfone, mas estavam orando. Deus cura nessa noite, Deus manifesta o teu poder nessa noite, Deus liberta pessoas nessa noite, e é isso que eu quero dizer, que essa manifestação ela é presente porque nós somos um. Quando Deus começa a manifestar sinais e curas, é porque a igreja entendeu o recado. E por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos, e antes de ministrar, eu gostaria de orar ao meu amigo Espírito Santo, para que Ele toque no teu coração. Espírito Santo, todas as coisas que precisam ser estabelecidas nessa noite tem a ver com aquilo que Tu és. E por isso eu clamo nesse momento a Ti, Pai, para que mais do que uma manifestação emocional, o Senhor, eu peço, Espírito Santo, meu amigo, transformações genuínas. Eu peço salvação nessa noite, Jesus. Aquilo que está estabelecido sobre o Teu nome, eu peço libertação nessa casa. Meu amigo Espírito Santo, acalma todas as tempestades. Acalma o coração dos Teus filhos nesse momento, para que eles possam desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu amo a Tua movimentação nessa casa, Pai. Eu amo a Tua presença. Eu amo a Tua presença. Eu amo a Tua presença, meu amado. E por isso, Deus, com as mãos levantadas, eu clamo o Teu nome.
para que tudo aquilo que impeça, tenta impedir a vida do meu irmão e da minha irmã que está nesse lugar, de desfrutar daquilo que o Senhor tem e o que o Senhor é. Bata em retirada agora na autoridade que existe em Teu nome, Jesus. Mas que aquilo que eles vieram buscar nessa noite seja manifesto como um sinal sobre a vida de cada um. É isso que eu te peço. Em Teu nome, Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Se você acreditar nisso, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. O bispo roubou quase todo o tempo da ministração, fez um aviso de 40 minutos, mas ele pode. Se fosse eu, o pastor Francisco, já era gabinete. Mas louvado seja Deus por isso. Hoje o tema dessa mensagem é uma igreja relevante na terra. Eu gostaria de falar um pouco dessa relevância que traz a glória de Deus. E por isso eu pedindo direção ao Espírito Santo de Deus sobre essas características e essa identidade de uma igreja relevante. Como eu disse num dos vídeos no Instagram, a igreja hoje tem uma dificuldade de entender essa parte de relevância. Mas eu quero dizer já para você não se assustar, que essa relevância da igreja é a glória de Deus manifesta aqui na terra. E por isso então eu falei, Espírito Santo, o que é necessário, o que nós como filhos precisamos para ser relevante, ser uma igreja então, uma família, a noiva sua aqui na terra, que manifesta o teu poder. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, ele disse bem assim: uma igreja com crise de identidade não conhece o coração do Pai. E por isso hoje eu quero começar falando um pouco sobre identidade. Eu quero conjecturar para ser um pouco mais rápido, e se você quiser abrir não tem problema, mas eu quero falar um pouco sobre um filho que caminhava com o pai, estava junto com o pai, e ele não conhecia o coração do pai. E talvez você está perguntando, por que você está falando disso primeiro? Porque eu estou aprendendo com o Espírito Santo que todas as vezes que a igreja se coloca num lugar de crise de identidade, ela não consegue desfrutar daquilo que o Pai é, e por isso ela não consegue manifestar a glória nessa terra. Então a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 32, a Bíblia conta a parábola do filho pródigo. E essa parábola ela é muito conhecida, talvez você conhece de inúmeras ministrações. A Bíblia relata então que um pai ele tem 2 filhos, e um dos filhos ele pede a parte dele da herança. Então quando ele pede a tua parte da herança, ele sai e ele desfruta daquela herança, o pai deixa ele ir. E quando ele está desfrutando daquela herança e acaba chegando um momento que ele vê o que ele fez, ele quer voltar para casa. Então ele diz, eu sei que lá, pelo menos como trabalhador do meu pai, aquele filho errou, mas ele sabia quem era o pai. Então ele diz, pelo menos trabalhando para o meu pai não vai faltar pão, não vai faltar roupa para mim. Então aquele filho, ele toma uma decisão de voltar para casa, Silvio. E a Bíblia relata, e é linda essa parte, Leila, que quando esse filho está vindo ao encontro, o pai está esperando ele lá na frente. Então esse filho, ele chega quebrantado. Paulão ele chega e diz assim, pai, eu pequei, eu sei o que eu fiz, mas agora eu só quero que o Senhor me aceite como um trabalhador. Então a Bíblia relata que aquele pai com um sorriso no rosto, com muita alegria no coração, pela volta do filho, pastora Nath, ele chega e diz assim, não, você é o meu filho. Você é o meu filho, você tem a minha identidade. E por isso, algumas coisas vão ser restauradas em você. Então aquele pai, ele pede para pegar uma boa roupa, a melhor roupa que tem. Ele coloca o anel e tem vários significados nisso. Mas eu quero dizer que nessa noite eu não quero falar desse filho que volta. Mas eu quero falar do filho que ficou, mas não conhecia o coração do pai. A Bíblia relata no final dessa parábola, que o outro filho, quando sabe da notícia, que o pai está preparando uma festa, que o pai colocou roupas boas nele de novo, que o pai está alegre por ele ter voltado.
A Bíblia relata que esse filho, ele não vai contemplar aquilo que está acontecendo. E no finalzinho, então, dos versículos, em Lucas 15, diz assim, que esse filho chega para o pai, pastor Tiago, e ele diz assim, Lisa: pai, eu não entendo o que você está fazendo. Eu não consigo compreender o porquê você faz isso, Gé. Esse cara destruiu tudo, ele gastou o nosso dinheiro. Ele saiu, ele desonrou a nossa casa. Enquanto isso, eu estava trabalhando para você como se fosse um escravo. E nunca você liberou nada. E nunca eu desfrutei de nada. E agora esse cara chega novamente. E agora eu vejo que você está preparando uma festa para contemplar a volta dele. E aquele pai, então, ele olha para aquele filho que ficou. E ele diz: filho, você não conhecia o meu coração, você não conhece o meu coração. Porque na verdade, filho, todas as coisas que estão aqui não são apenas minha, é sua também. E tudo isso estava disponível para você desfrutar. Todas as coisas que eu tenho, filho, sempre esteve disponível para você desfrutar. Mas realmente você não conhece o meu coração, porque hoje não era dia de você estar desse jeito, mas era dia de você se alegrar comigo, porque aquele que estava perdido voltou para a nossa casa. E aí eu perguntei ao Espírito Santo sobre essa crise de identidade. Eu quero dizer que essa crise de identidade, ela caminha sobre nós. De filhos que não entendem, não descobriu ainda a essência do Pai. E por não compreender e por não desfrutar da essência, a única coisa que sobra é julgar aquilo que está acontecendo. E é interessante que o filho, ele fala algo muito expressivo. Ele diz: eu estou trabalhando como escravo para você. E isso mostra algo para a gente ter um pouco de atenção sobre a identidade. Porque na verdade, aquele filho, ele relata que ele não tinha prazer em servir o pai. Mas sim, aquilo que ele fazia era como se fosse um serviço escravo. E muitas pessoas hoje estão servindo o Senhor, e por uma crise de identidade, elas acham que são um escravo na mão de um Deus poderoso. Mas eu quero dizer, e algumas pessoas estão sendo curadas nesse lugar, que antes de você fazer qualquer coisa para o Senhor, você precisa descobrir quem você é. Porque quando você descobre quem você é, você não se sente como se fosse um escravo fazendo um serviço para alguém, mas você compreende que você está servindo aquele que cuida de você. E por isso nós temos que começar a desfrutar dessas boas. E essa identidade do Pai tem que ser cravada em cada coração. Uma das coisas que eu pedi ao Espírito Santo, pastor Ezequiel, foi que essa identidade do Pai seja revelada a cada um de nós que estamos aqui, e que isso possa alcançar os filhos que estão lá fora. Porque muitas pessoas estão com crise de identidade, pastor Anzuli, e por isso não estão desfrutando da glória de Deus, Jonathan. Sabe, eu estou com uma dificuldade dentro de casa, eu preciso expor a vida do Noah. O Noah, ele está começando a compreender algumas coisas. E uma das intenções do meu coração é que ele receba, que ele desfrute da identidade minha como pai nessa terra. Mas mais do que isso, que ele encontre a identidade dele em Cristo. E por isso nós estamos tentando encharcar a vida do Noah, Jonathan. Então nós temos o nosso momento de adoração, e o Noah faz. O Noah está começando a fluir, está entendendo o manto um pouco às vezes. Mas nós percebemos que às vezes ele tem algumas crises que ele não sabe ainda o que fazer. Ele não tem entendimento ainda. E então o Noah, ele está lá adorando o Senhor, e ele aprendeu a erguer a mão, porque nós erguemos a mão para adorar o Senhor, sim ou não? E nós estamos lá no nosso momento na sala, e liberando, e glória a Deus, e ele dança, ele roda. Mas esses dias
apareceu uma música meio sinistra e eu vi que ele participou daquela música também. E aquilo me abriu os olhos. E esses dias eu parei perto de um carro e estava tocando uma música bem agitada, que não estava honrando e glorificando o nome de Deus, mas ele já estava levantando a mão dele, tentando quebrar o corpo dele. E eu falei, macho, para com isso. Carol falou, olha. E aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Porque agora, da mesma forma que ele está te adorando, Senhor, quando ele passa perto de uma batida, ele já quer requebrar também. E aí as coisas pioraram um pouco, bispo. Porque, para quem não sabe, eu tenho um cachorro em casa que chama Otto, e ele estava antes do Noah. E agora o Noah, então, ele não sabe quem que ele segue mais, se é eu ou se é o Otto. Eu descobri isso esses dias, irmão. O Noah está com uma crise. Esses dias eu cheguei na cozinha, porque é apartamento, e fica o potinho de água acoplado com a ração do Otto. E na hora que eu cheguei naquela cena na cozinha, eu vi o Otto sentado e o Noah comendo a ração no lugar dele. E ele comia não de um jeito normal, como um homem, como eu, mas ele estava igual o Otto. E a água dele é chique, irmão. É um pote, tem uma bolinha embaixo. E eu vi ele tomando água, lambendo que nem o Otto. E na hora que eu falei Noah, ele estava com a boca que nem de um esquilo. E aí eu falei, Carol, estamos com um problema gigante. O Noah precisa entender que ele precisa caminhar os meus caminhos, não do Otto. E agora uma crise ainda maior. Porque agora nós descobrimos também que ele quer dormir como o Otto. Então nós estamos lá e ele sabe aonde é o berço dele. E o Otto está passando a pior fase da vida dele em casa. Porque quando o Otto está lá deitado na cama dele, na madrugada, meia-noite, o Noah ainda não dormiu. Agora o Noah, sabe o que faz, Paulão, seu neto? Ele tira o Otto da cama no peteleco. Ele carrega a cama do Otto, ele coloca na sala e ele deita para dormir na cama do Otto. E aí eu falei, Carol, nós vamos ter que procurar um psicólogo, uma terapeuta. Senão nós vamos ficar loucos. Daqui a pouco está todo mundo dormindo com o Otto. E aí eu descobri que ele fica muito tempo com o Otto. E ele está aprendendo as coisas que ele faz. E eu fiquei preocupado, porque a Carol vai ficar louca comigo. Mas eu sei que de vez em quando o Otto come cocô. E aí eu já falei, a cara que ela está lá no fundo. Mas eu tenho certeza que se bobear, o Noah também comeu o cocô. E aí eu falei, cá, vai ser a parte mais fácil da nossa vida de pai e mãe. Vai ser a hora que o Noah sair da fralda. E ela disse, por quê? Eu falei, porque ele vai tirar a fralda e vai começar a fazer xixi na grama do Otto. Porque na verdade ele vê o Otto fazendo isso. Mas esses dias ele foi no banheiro, a porta estava aberta e ele falou, papai. E eu estava lá, fazendo xixi. E aí ele olhou para mim e falou, pipi. Aí eu falei, yes, agora é a hora de eu ensinar ele o caminho. E eu disse para ele, pipi, e você pipi. E ele falou, pipi, pipi. Só que esses dias ele entrou e viu a mãe dele também. E aí ele olhou para a Carol e disse, pipi, mamãe. E a Carol não sabia o que dizer. E eu falei, não, filho, é perereca. Ele não vai entender alguns nomes, então eu preciso não mentir para ele. Então eu disse, pipi, perereca, filho. E agora ele está falando para a Carol. Mas o que eu queria introduzir na vida do Noah é que ele não é um cachorro, mas sim, eu sou o pai dele. E eu estou tentando isso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que uma igreja sem identidade, ela não sabe o caminho que é para seguir. O Noah só faz essas coisas porque ele está perdido ainda, ele não sabe. E por isso que eu estou tendo que ensinar ele. E às vezes nós vemos várias pessoas caminhando dentro da igreja, mas sem a identidade do Pai.
E por isso eu quero convidar você nesse momento a abrir em Gênesis 1:26, e eu quero falar da identidade daquele que te gerou. Ala. Tem alguém no telão? Gênesis 1:26. Como eu estou mais tradicional, eu vou precisar muito do telão hoje, que tem muita Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Eu quero dizer para você que você precisa compreender que a tua imagem é a imagem do Pai. Quando Deus acabou de gerar as coisas, o céu, a terra, Ele colocou os animais, Ele firmou todas as coisas, e agora então a palavra em Gênesis 1 diz que agora Ele criou o homem à sua semelhança. E por isso eu quero dizer que você tem características do Pai. Porque quando Ele cria o homem, Alan, aquilo que era barro agora não é mais barro. E quando então Deus cria o homem à imagem e semelhança dele, André, naturalmente, naquele momento nós recebemos características de Deus, Dani. Naquele momento nós recebemos a inteligência, nós recebemos sabedoria, nós recebemos inúmeras características de Deus, porque eu quero dizer para você que quando Deus então faz o homem à sua semelhança, o homem é a manifestação também da glória dele, porque ele destaca o homem sobre todas as coisas debaixo dele, e ele diz: você vai governar tudo. E eu quero dizer para você que tem pessoas que não aceitaram Jesus, mas que as características que ela tem não é de Satanás, e sim de Deus. Nós não podemos corromper aquilo que foi Deus que estabeleceu. Tem homens ainda que não se encontraram com Jesus, sim ou não? Mas quando você olha a aparência, aquilo que foi estabelecido, o corpo, a perfeição dos olhos, a perfeição dos órgãos, tudo aquilo que foi gerado, a inteligência, isso é a manifestação também da glória. E quando esses homens então, eles recebem isso, a gente vê uma queda no começo que corrompe tudo. E por isso, não foi tirada a inteligência, não foi tirado nada que aquilo que Deus derramou sobre o homem. Mas algumas coisas mudaram. Eu quero dizer para você que tem homens que pela inteligência, pela sabedoria, não tem nada a ver com Satanás. Eles se destacam de uma forma em algumas áreas, e isso também é manifestar aquilo que Deus é. Talvez toda hora que eu olho para uma árvore, eu tinha que ver que aquilo manifesta a glória de Deus. Todas as vezes que eu olhar para o pastor Francisco, eu tenho que ver a glória manifesta pela criação de Deus. E por isso então, nós descobrimos então que nós recebemos essa imagem e semelhança de Deus, Mas eu quero ir além hoje com você, e eu gostaria que você abrisse lá em João, capítulo 1, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Além do Pai fazer você a semelhança dele, agora a disposição de Jesus Cristo naquela cruz foi para que, além de ser criatura, você se torne filho. E isso não tem nada a ver contigo, mas tem a ver com aquilo que ele carrega. Então ele diz que deu o direito de você tornar filho. Agora começa a mudar as coisas. E por que, Jimmy? Porque agora eu quero que você abra em Romanos 8,14. Eu estou correndo porque o bispo pegou muito tempo da ministração. Mas vocês estão acostumados a ver no vezes 2, eu sei. Romanos 8,14, a palavra de Deus diz assim: porquanto
Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados. Olha aí, mas recebeste o Espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Ei, eu quero dizer que a tua identidade tem a ver com o céu e nada da terra. Eu quero falar para você nessa noite que a tua identidade é a identidade característica do Pai que criou todas as coisas, mas que agora não chama você apenas de criatura, mas chama você também de filho de Deus. E agora ele diz que você é guiado por isso. Sabe, quando eu começo a me apropriar dessas verdades, algumas pessoas talvez estão aqui e não têm na identidade o nome do Pai, porque o Pai talvez não assumiu, ou talvez assumiu, mas não foi um Pai presente. Mas eu quero dizer para você que independente da tua identidade terrena, tem um Pai que te assumiu desde o começo, e Ele te chama de filho nessa noite. E quando eu consigo me apropriar disso, eu entendo que Ele me adotou e agora eu faço parte desse time. As coisas começam a mudar. E por que você está falando disso? Porque quando eu me aproprio desse lugar de filho, eu começo a entender como é o coração do Pai. E uma igreja relevante na terra é uma igreja que entende o coração do Pai. Sabe? Infelizmente, por causa dessa crise de identidade, pessoas estão indo embora da igreja. Por causa desse lugar de não entender quem criou, quem pagou o preço, e o que ela pode desfrutar agora, elas estão perdidas por aí. Mas eu quero dizer que a intenção do meu coração hoje é que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração e que você possa entender que Ele é o Abba Pai. Sabe por quê, querido? Porque quando nós descobrimos essa essência de Deus, quando nós descobrimos quem nós somos nele, que Ele gerou, criou e manifestou agora a sua glória sobre nós, e quando nós nos apropriamos dessas verdades, dessas chaves do céu, nós começamos a desfrutar esse lugar. Algumas coisas começam a mudar dentro de nós, alguns comportamentos, algumas atitudes, porque agora eu tenho a identidade do Pai. Uma forma que eu pensava, talvez agora não é a mesma, porque agora eu penso, pelo menos eu devo pensar como o Pai pensa. Eu vi um pregador excelente dizer que nós precisamos olhar para as pessoas, não da forma que a gente pensa que deve olhar, mas sim da forma que o Abba Pai olha para as pessoas. Eu quero dizer que quando eu me encontrei com essa característica de filho, algumas coisas foram consertadas dentro de mim. E eu comecei a compreender que o reino de Deus, ele é maior. Eu comecei a entender que algumas coisas que talvez eu achava que era certo, agora eu precisaria mudar. E nós conversamos de algumas coisas dessas, mas eu quero dizer para você que quando você então recebe a identidade do Pai e você conhece o coração do Pai, você começa a agir como Pai nessa terra. E aí, eu até escrevi aqui, quando você reconhece a sua identidade em Cristo, naturalmente você começa a se tornar relevante nessa terra. Porque a relevância, ela diz de um lugar de destaque. A palavra relevância, um dos significados dela é um lugar de destaque. E eu quero dizer para você que a igreja, ela precisa se posicionar num lugar de destaque. E esse destaque não tem a ver com estrutura. Esse destaque não tem a ver com a igreja tem mais ar-condicionado. Esse destaque não tem a ver com quanto a gente tem no altar. Esse destaque não tem a ver qual é o melhor som, se é um Nord ou se é um Yamaha. Esse destaque não tem nada a ver com isso que as pessoas estão confundindo.
Na verdade, uma igreja relevante na terra, isso tudo pode ser apenas uma ferramenta para o mover de Deus. Mas eu quero dizer, o que move, o que transforma, o que liberta, o que salva, são filhos que têm a identidade do Pai e por isso libera a glória de Deus sobre outras pessoas. Ei, não tem a ver com estrutura, mas tem a ver com aquilo que Ele é, que está dentro de você. E aí começa a mudar algumas coisas, porque as pessoas estão confundindo. Eu quero dizer para você que as ferramentas, elas são necessárias, mas mais necessário do que as ferramentas são o teu coração linkado com o coração do Pai. Uma das coisas que o bispo diz várias vezes aqui, eu preciso citar, é que não adianta ter uma estrutura maravilhosa se não tiver a presença de Deus. E eu quero dizer, quem é portador da presença de Deus nessa noite, sou eu e é você que está sentado nesse lugar. E aí então, quando eu me aproprio dessa identidade, eu começo a valorizar o meu próximo. Quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu descubro o propósito de todas as coisas. E agora, sendo uma pessoa relevante, destacada por causa da luz e da glória de Jesus na minha vida, eu começo a me preocupar com aquele que está do meu lado. E é isso que eu queria também conversar um pouco com vocês, daquilo que Deus falou ao meu coração, e eu não estou terminando, tá bom? Eu queria que você abrisse lá no capítulo 8 de João, no versículo 10 e versículo 11. Oh, Espírito Santo. Se você chegou aqui sem a identidade do Abba, você vai sair com essa identidade nessa noite, em nome de Jesus. Algumas coisas vão ser transformadas dentro de você. É um capítulo muito conhecido. E antes de falar esses versículos, eu só quero conjecturar aquilo que acontece. Esse texto é da mulher adúltera, pastor Francisco. E a Bíblia relata, Tonhão, então, que alguns homens, eles pegam essa mulher em adultério e eles lançam ela no meio de todo mundo. E quando eles colocam essa mulher no meio de todo mundo, está Jesus sentado ali do lado, que estava no templo. E agora então existe uma emboscada para Jesus, e eles perguntam agora, mestre, o que nós fazemos? E aqueles caras que fez isso eram os mestres da lei, eram os escribas, eram pessoas conceituadas. Então aquela multidão em volta daquela mulher, eles olham para Jesus e dizem, mestre, e agora, o que você vai falar, o que nós devemos fazer? A lei de Moisés fala que nós temos que apedrejar. E aí então, nós vemos a graça de Jesus, o amor transbordando na terra, aonde Jesus olha para aqueles homens e ele diz assim, vocês estão dizendo algo muito interessante para mim, mas eu vou responder de uma forma diferente para vocês. Quem quiser atirar a pedra nessa mulher, está tudo certo. Só faço uma pergunta para vocês. Aquele que não tem pecado pode pegar a pedra que está na tua mão e pode lançar sobre aquela mulher. E a Bíblia diz então que aqueles homens, desde o mais velho até o mais novo, eles começam a soltar as pedras no chão, Tony. E eles desistem daquele sacrifício em vão de apedrejar aquela mulher adúltera. Mas a Bíblia diz, passa para o 11 por favor. Então ela chega a Jesus e ela diz assim, ele pergunta para ela, ficou alguém aí para te apedrejar, mulher? E ela diz, ninguém, Senhor. E assim então disse Jesus, nem eu te condeno, pode ir e não peques mais. Uau! Os homens vão embora, que estavam prontos com as pedras na mão, olhando para aquela mulher que era o próximo deles. Mas mais do que amor, existia algo relacionado naquele momento.
Então eles queriam fazer aquilo e pegar Jesus. Então eles estão com a pedra na mão, mas Jesus, com os olhos de amor, Ele dá uma resposta e aqueles homens colocam as pedras no chão. Mas agora o único que poderia jogar a pedra está na frente dela. Mas ele olha para ela e diz assim: mulher, nem eu vou jogar pedra em ti. Mas eu vou pedir algo para você, mulher. Vai embora, filha, mas não caia mais nesse lugar. E você deve estar perguntando o que tem a ver isso com o próximo. Tem tudo a ver. E o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração e ele diz: Jimmy, a igreja precisa soltar as pedras e pegar a bacia e a toalha para servir as pessoas. Tem pessoas que estão sendo apedrejadas dentro da igreja. E eu quero dizer para você que aquele que tem a identidade do Pai, que é a minha vida e a tua vida, aquilo que nós recebemos do Pai, não tem a ver com essa atitude de pedras nas mãos, mas sim um coração que entendeu aquilo que ele fez em João 13, da bacia e da toalha. O não é ficar com pedras nas mãos, mas sim com uma bacia e uma toalha para servir os filhos que estão chegando na casa. Aí começa a mudar as coisas. Porque daí a identidade do Pai, eu começo a pensar como Pai. E quando Jesus estava naquele lugar, pastor Nata, ele não pegou também uma pedra, mas sim ele serviu aquela mulher. Eu quero dizer que uma igreja relevante na terra é uma igreja que serve as pessoas que estão do lado. É uma igreja que se importa com o perdido, é uma igreja que vai atrás daquele necessitado. É uma igreja que de vez expor as pessoas, ela cobre as pessoas. Porque na verdade quando eu recebo a identidade do Pai, eu começo a transbordar aquilo que Ele é. E quando eu olho esse texto, isso me deixa chocado, porque eu falei para o Senhor, Senhor, me perdoa, por quantas vezes eu estou com as pedras nas mãos. Na verdade, o que precisa para manifestar a glória de Deus é um coração com compaixão, que olha para o próximo e enxerga Ele mesmo naquele lugar. A igreja, como é ministrado na ceia, ela é um agente de cura na vida das pessoas, não um agente de morte. As pessoas já estão mortas quando elas entram nesse lugar, e por isso os filhos que têm a identidade do Pai precisam liberar cura sobre elas. Sabe? E essas coisas me fazem pensar em algumas coisas. E eu comecei a olhar. E eu comecei a refletir algumas atitudes minhas naturais. Eu falei: Deus, nós precisamos invadir alguns territórios, alguns lugares. E aí Deus disse para mim: então filho, mas na maioria das vezes você só está com pedra na mão, mas você nunca faz a diferença. Esses dias um abençoado, vou liberar bênção sobre a vida dele, um homem que tem uma influência na rede social, ele começou a distorcer algumas coisas, ele começou a falar somente de bens materiais, e todas as vezes que você vai num vídeo dele não tem nada de Deus. Eu falo assim, não tem uma expressão, uma característica, uma oração, algo. E eu falei: eu vou fazer um remix com esse cara. Eu vou gravar o vídeo dele, eu vou expor então, e eu vou falar: não sigam esse cara. Tudo aquilo que ele está falando é distorcido do Evangelho. E o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu compartilhei com o pastor Tiago hoje, falou: filho, solta as pedras e começa a fazer a diferença, porque você não tem constância de manter versículos por dia na tua rede social. Sabe o que acontece, querido? Às vezes nós estamos com pedra para atingir alguém, mas a verdade é que quem não está fazendo a glória ser manifestada somos nós, que temos a ferramenta e a identidade do Pai, mas nós não estamos distribuindo com as pessoas. E naquele momento que Deus falou comigo, eu falei: entendi, Deus, está tudo certo, me perdoa, estou invisível, vou mudar minha atitude. E de vez fazer o remix com aquele abençoado, eu falei: então Deus, eu vou começar a manter uma constância de proclamar a Tua palavra na rede social. Sabe, eu estou querendo falar de algumas coisas simples, mas que elas são reais.
Às vezes nós julgamos alguns homens de Deus, mas nós não sabemos aquilo que eles carregam. Esses dias eu fui constrangido por uma reportagem de um homem que alcança multidões, e ele queria parar a Silvia. Ele queria parar por quantos pastores tradicionais, ou quantos homens de Deus também, que têm todo o respeito e autoridade, mas que de vez cuidar como filho, estava, como o pastor Tiago diz, erguendo a saia da noiva. Ele diz na reportagem que ele pensou em parar, ele entrou no quarto dele, e ele falou, eu vou parar, porque ele cometeu um erro teológico. E depois que ele cometeu, que nem eu estou aqui agora, está gravando lá, independente daquilo que eu falar, as pessoas vão ouvir em todo lugar, e se alguém quiser gravar um vídeo e mudar a história, ela pode mudar. Mas aí eu fui ver tudo aquilo que ele está estabelecendo como reino de Deus. Eu disse, Senhor, o Senhor que conhece o coração de cada um. Sabe, igreja, o nosso chamado é um chamado de serviço e de amor. O posicionamento nesse cenáculo hoje, e a minha oração nesses dias é para que eu tenha mais amor ao próximo, pastor Francisco. Sabe, todas as vezes que nós subimos no altar, a gente pede para o Senhor usar a gente de uma forma extraordinária. E uma das coisas que nós estamos pedindo nesse tempo é um quebrantamento na igreja para que ela possa desfrutar também aquilo que não fica só no altar, mas fica fora dessas quatro paredes. Nós precisamos soltar as pedras na mão e colocar um coração quebrantado diante de Deus. As pessoas já chegam com muito julgamento, as pessoas já chegam tão revoltadas com a vida. As pessoas chegam com tantas dificuldades. E a primeira atitude nossa é abraçar e dizer, isso que estão falando não é uma realidade, você tem uma identidade que ainda você não conhece. Eu quero dizer que numa atmosfera de glória, de filhos que têm a identidade do Pai, você pode transformar a vida de outra pessoa. Sabe, eu gosto da manifestação do poder em pequenos detalhes também. Esses tempos entrou uma pessoa para atender no gabinete, de maneira alguma eu vou expor nomes, mas eu preciso testemunhar a glória de Deus. E quando ele chegou, e por inúmeras circunstâncias, ele estava muito revoltado, e eu vi ele até perguntando para a missionária Júlia, ele falou, é o pastor aí que vai me atender? E ela falou, é ele, é o que tem para hoje, o bispo não estava. Ai, quando ele entrou, e ele estava muito furioso, e eu percebi, e eu senti. E aí fechou a porta, ficou só eu e ele, e eu falei, Espírito Santo de Deus. Aqui no meu coração eu disse assim, eu quero ver a tua glória sendo manifesta na vida desse homem. E que o Senhor possa revelar a identidade de Pai sobre a vida dele. E ele chegou e disse, eu estou revoltado. Eu falei, estou vendo. Está tudo dando errado. Eu falei, estou percebendo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Eu falei, aí você está enganado. Ele falou, não, eu sou. Eu falei, não, você está enganado. O que eu quero dizer para você hoje, talvez seja só isso que eu tenha para você, mas que você não é nada daquilo que você está dizendo. Você só não descobriu, mas você tem a identidade e as características do Pai, e Ele quer liberar isso sobre você. E aqueles olhos revoltados começaram a se encher de lágrimas. E aí eu, para ficar um pouco durão, que eu sou chorão, eu tentei conter as minhas lágrimas. E para resumir, nós pedimos um sinal na vida dele. Conversando com ele, ele diz, a minha profissão não dá mais certo. Eu sou formado, eu fiz tudo, mas todas as vezes que eu estou exercendo a minha profissão, alguma coisa vem e tira. E faz muitos anos que eu não estou mais na minha profissão e eu estou desistindo dela. E eu falei, eu quero pedir um sinal sobre a tua vida. Ele falou, e qual é esse sinal? Eu falei, Deus que te deu a inteligência, e você é um homem inteligente. Você se formou, você se capacitou.
E eu quero dizer para você que Deus vai abrir uma porta para você. E você vai voltar a atuar na tua área, na área que foi estabelecida lá no começo. Ele falou, então amém, pastor. E nós oramos com ele. E eu falei, Espírito Santo, meu amigo, eu te peço nesse momento, Pai, que além da tua identidade sobre a vida dele, com outras palavras, mais isso, o Senhor libere um sinal sobre a vida dele, abre uma porta na vida dele, na área dele, Senhor, para que ele entenda que o Senhor é o Abba, Pai, e o Senhor está cuidando dele. E passou alguns dias, ele chegou aqui, ele começou a se encharcar, ficar um tempo de oração, e passou mais alguns dias, e ele chegou com uma pasta, e ele disse, você não vai acreditar no que aconteceu, e nós, yes! Ele falou assim, eu fui para ser contratado, e era outra área que estava pedindo, mas na hora que eu olhei na minha carteira, estava com a atuação que eu tinha antes. Ele falou, Deus me ama, e eu disse, sim. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Nós precisamos contemplar a glória de Deus em pequenas e grandes coisas. Nós precisamos confiar mais que Deus está fazendo e que Deus pode transformar uma vida. Essa semana eu tive um convite e eu estou pensando sobre ele. Eu estava na faculdade, um ouvido vou confessar o meu pecado, um ouvido no professor e o outro ouvido na missionária G, liberando a bomba. E aí um cara parou um amigo, ele sabe do nosso ministério, ele sabe de tudo isso, mas ele me fez uma pergunta. Ele disse assim, ô Jimmy, falei, oi. Rapaz, vamos no bar com nós um dia? Falei, rapaz, lá no... Porque a maioria das vezes ou eu fico na sala, ou eu fico lá embaixo. E eu falei para ele, rapaz, e o que está acontecendo lá? Está tendo rodada de truco, está tendo um monte de coisa. Falei, rapaz, ele falou, você é bom no truco? Eu falei, eu sou campeão, não sou bom. Ele falou, rapaz, dá para você jogar. Eu falei, não, mas e pode ir ficar com vocês lá? Ele falou, lógico que pode, o bar é aberto. Vamos um dia sentar lá, ele sabe que não bebe. E aí, eu estava conversando com ele e eu falei, será que se eu aceitar esse convite e sentar naquela mesa, e depois de todas as conversas lançadas fora, ter a oportunidade de fazer uma oração, não pode transformar a vida deles? Mas às vezes a gente fica preocupado de alguém tirar uma foto nossa e colocar na internet, ó, o pastor bebendo cerveja, jogando truco, por causa que existe mais pedras do que coração quebrantado. Sabe? Eu não estou incentivando você a ir no bar, eu sei que tem pessoas que não podem nem passar na frente daquele lugar e por muito tempo eu não passei. Mas eu quero dizer que se você tiver uma direção de Deus de fazer algo, não perca a oportunidade de manifestar a glória de Deus, seja onde você estiver. Agora essa semana chegou um convite bom, pastor Anzolim. Uma pessoa abriu a academia dela para ter uma célula dentro da academia, e eu falei para o bispo, uau, e o bispo, pau no gato. Porque vai ter um tempo de qualidade com os marombeiros, nós vamos lá com eles, não vamos treinar nada, mas nós vamos pregar o amor de Jesus. Sabe? As pessoas precisam ver essa relevância, que relevância tem a ver lugar de destaque. De um homem com microfone, ou de um homem num carro bom, ou em qualquer outra circunstância. As pessoas precisam ver a relevância, o lugar de destaque, de quando você abrir a tua boca e manifestar a glória de Deus aonde você estiver. Ei, querido, eu estou finalizando, falta mais 1 hora no mínimo, mas eu quero dizer para você que nós precisamos buscar uma intensidade de Deus, de manifestar essa identidade que Ele colocou em nós e retribuir para as pessoas. A igreja, ela só é igreja quando ela manifesta a glória na vida do próximo. Não tem como você manifestar a glória na tua vida mesmo, você tem que impartir com alguém. Eu quero dizer que você que entrou aqui, você foi chamado para derramar
a identidade do Pai na pessoa que está do teu lado. Sabe? A nossa identidade de ceia, ela é essencial. Nós fizemos uma live, foi bênção demais. A nossa ceia é para o perdido, é para o necessitado, amém? A nossa ceia é para todos aqueles que precisam de Jesus, sim ou não, Lisa? Mas eu quero dizer para você que se você sentar nessa mesa e tiver apenas o entendimento na tua mente, mas quando acabar o dia de ceia, você não ter coragem de abraçar o teu amor, o teu irmão, você não entendeu nada da identidade do Pai. Porque também daquele momento da ceia, vale a tua identidade, a identidade que você carrega de Deus, de depois daquilo você liberar amor pelas pessoas que você vê. Não adianta nós pregarmos de uma ceia onde todos podem participar e você não ter coragem de abraçar um irmão. Não adianta nós pregarmos de uma ceia onde a prostituta é bem-vinda, se quando ela chegar aqui as irmãs não cumprimentar ela. Na verdade, mais do que um entendimento, a identidade do Pai precisa ser transbordada para fora. São características que estão estabelecidas dentro de você, Helena, e que você precisa impartir com as pessoas. Eu quero contar um testemunho desse livro do Reinhard Bonk. Ele disse que ele foi pregar num parque em Uhuru, fazendo cruzadas evangelísticas na África. Um dos maiores evangelistas que já teve, um homem que nasceu na Alemanha, usado por Deus com cura, com libertação. Pessoas chegavam na cadeira de roda e ele dizia, levanta e anda, e a pessoa levantava. E agora nesse parque, ele estava com 200.000 pessoas dentro desse lugar para ouvir aquilo que Deus ia fazer. E quando ele chega nesse parque, ele relata então, que a manifestação de Deus é tão grandiosa, que quando ele chama as pessoas começam a se entregar ao Evangelho. As pessoas são curadas. No mesmo momento ele libera a cura e as pessoas começam a levantar da cadeira de roda, jogar a cadeira de roda para o lado, jogar a muleta para o lado. Mas lá tinha uma mulher chamada Teresia, uma africana. E ela não vem para frente para receber a cura, mas ela está lá porque ela está totalmente machucada. Essa mulher, ela conta que ela tinha o desejo de servir a Deus, Lisa. Então ela começa a ter um relacionamento com Deus. E ela percebe que ela precisa de um marido, então ela ora pelo marido. E agora então, passado algum tempo, essa mulher, ela casa, pastor Nata, com um pastor, um missionário. E quando ela casa, ela se sente a mulher mais realizada do mundo, porque agora ela vai exercer. Ela vai desfrutar, ela vai pregar e tem um companheiro do lado, um homem, para que gere mais respeito, para que caminhe junto com ela. E ela também tem uma filha com ele. É uma família completa, mas esse homem chega um dia e abandona ela. Esse pastor vai embora e deixa ela e a filha. E aquela mulher que tinha um desejo grandioso, Ricardo, de servir a Deus, ela diz então que a única coisa que fica com ela é choro e um lugar de quebrantamento, dizendo, Deus, por que eu estou vivendo isso? Então diz que a família, por causa da cultura africana, não aceita ela, porque agora ela é uma mulher divorciada. Pelo menos a cultura que ela era estabelecida. Então ela não ousa nem voltar para a casa do pai. E na verdade, na hora que ela chega na igreja, a igreja também não aceita, porque ela é uma mulher divorciada. E ela diz então que ela entra num quebrantamento, porque ela tinha recebido uma identidade de Deus, e ela falou, Deus, eu nunca mais vou poder ser usada por você. E diz então que ela está nesse parque, aonde tem 200.000 pessoas, e quando ela está naquele lugar, ela sente um fogo. Quando o Reinhard ministra, ela sente um fogo invadindo o coração dela, e ela entende que é o Pai falando com ela, dizendo assim, eu vou te usar também. E ela diz que algumas coisas começam a ser restauradas dentro dela. E no final daquele culto,
daquele momento no parque, essa Teresia, essa mulher, ela olha para Reinhard e ela fala: Deus, se o Senhor está usando esse homem para ganhar 100.000 almas, eu peço apenas 100 para você nessa noite. Aquela mulher tinha fome e desejo de ministrar. Ela tinha fome e desejo de tocar e ver cura sobre outras pessoas. Mas diz então que começa a passar os anos. E aquela mulher, ela começa, pastor Francisco, a fazer tipo uma célula. Ela recebeu aquilo e ela começa a andar com algumas mulheres. E ela ministra na vida das mulheres, mas um dia ela ouve de Deus que ela precisa receber uma oração do Reinhard, de uma ativação de cura. E ele até expressa no livro: não tem nada a ver com as minhas mãos, mas tem a ver a glória manifesta de Deus sobre a minha vida. E quando aquela mulher, Mauri, ela entende que Deus falou com ela, ela continua a célula, Fabrício, mas agora ela vende algumas coisas que ela tem, e ela vai, depois de 8 anos, lá na Noruega, atrás do Reinhard, porque ele estaria ministrando. Aquela mulher, ela acompanhava toda a agenda dele. E quando ela chega naquele lugar, pastor Tiago, a Bíblia diz então, o livro diz, que quando ela chega naquele lugar, está cheio da glória de Deus, Vitor. E quando ele chama ela para frente, ela vem, ele toca sobre a vida dela, ela é arremessada muito longe. Fica no livro registrado que ela vai embora com um sapato só, o outro ninguém encontrou. E quando ela sai daquele lugar, ela entende que Deus estava revestindo ela para uma obra grande. Ela volta para a tua cidade, Maria. E a partir daquele momento, aquelas mulheres que eram 16, agora é 50. E no meio dessas 50, ela começa a impor as mãos e as mulheres começam a ser curadas. E aí uma ativação gigante nela. Na próxima reunião tem mais ou menos 250 mulheres. E ela continua manifestando a glória de Deus. Chegou um momento, depois de algumas semanas, que elas estão procurando um lugar para 2.000 pessoas, mas quando elas encontram esse lugar, elas registram esse lugar. Na hora que ela começa a ministrar, no próximo culto tem 12.000 pessoas esperando. E diz então que os pastores locais daquele momento, as igrejas locais, elas começam a denunciar a vida dela, dizendo: não vai atrás daquela mulher, porque aquela mulher é uma divorciada. E ela encontra um conflito gigante, porque aqueles homens não aceitavam o poder de Deus sobre a vida dela. Mas para finalizar para você, para mim não contar o livro todo, diz então que o crescimento é tão grande, que ela vai até a prefeitura, o lugar lá na África, e ela pede o mesmo parque que Reinhard Bonk estava ministrando há 10 anos atrás. E diz então que eles olham para ela e dizem sim, e assinam, e a partir de agora aquela mulher começa a ministrar naquele parque Uhuru, que ela estava 10 anos atrás, sem esperança alguma. Mas diz que Reinhard está lá, ele sai, pega a tua esposa, descobre que está tendo um movimento lá, e ele vai e ele fica num hotel para ir no culto evangelístico, e ele senta lá no fundo. E quando ele chega naquele lugar, tem mais ou menos 200.000 pessoas sentadas para ver a manifestação da glória de Deus através daquela mulher divorciada. E diz Reinhard que ele fica então, e ele diz: uau! E os pastores que um dia apontaram o dedo com pedras nas mãos, eles chegam para ela e pedem perdão, dizendo: nos perdoe, você está sendo usada por Deus. E quando aquela mulher está no meio de 200.000 pessoas, Reinhard diz que ele está sentado lá, e ela nunca ficou sabendo que ele esteve lá, mas ele estava lá no fundo, e ele via ela chamando as pessoas, e quando ela tocava, as pessoas deixavam a cadeira de roda. Reinhard vai dizer que até pessoas que estavam com AIDS foram curadas naquele momento, e depois traziam um relatório, pessoas que estavam com câncer foram curadas, pela mão daquela mulher que estava manifestando a glória de Deus, chamada Teresia. Mas então, Reinhard faz uma pergunta para Deus. Ele diz assim: quando eu ouvi sobre a sua conquista, eu orei ao Senhor. Por que, Senhor? Eu perguntei: por que o Senhor escolheu uma mulher divorciada para esse grande ministério?
Nós temos tantos homens maravilhosos nos nossos seminários, homens que lhe buscam de todo o coração. Por que escolhesses Teresia e não um deles? Sua resposta afetou-me profundamente. Ele disse: eu escolhi Teresia porque eu queria mostrar ao mundo que eu podia pegar um vaso quebrado e transformá-lo em um vaso de honra. Ei! Sabe o que eu quero dizer para você? Tem inúmeras Teresias chegando nessa casa. Eu vejo Teresias passando na porta dessa casa. Eu vejo Jimmys chegando nessa casa e sendo transformados. O que vai valer a pena são as suas atitudes da manifestação da glória de Deus depois desses 10 dias. Porque se ficar só nesses 10 dias, foi apenas no emocional teu. Mas se você for começar a exercer tudo que Deus está jorrando nesse altar, as coisas começam a mudar. Eu não sei se tem gente de fé para isso nesse lugar, mas eu vejo as portas entrando, as pessoas entrando pelas portas. Pessoas que estão machucadas, pessoas que estão arrebentadas e precisam de homens com uma bacia e com uma toalha na mão. Sabe? Eu liguei hoje para uma pessoa do hospital, de um dos hospitais de Limeira, e eu fiz a pergunta de alguns dados, porque Deus está falando comigo sobre Limeira. E quando eu perguntei para ela, bispo, ela disse que mais ou menos só naquele hospital está passando de 2 a 3 pessoas com tentativa de suicídio todos os dias na nossa cidade. E a maioria deles são adolescentes com os braços todos cortados. Eu perguntei para ela quantas pessoas passam no pronto-socorro, precisando de um atendimento urgente. Ela disse que mais ou menos esse mês explodiu, mas mais ou menos 7.000 pessoas passam num pronto-socorro. Ela disse que mais ou menos de 4 a 5.000 pessoas entram no hospital todos os dias. Essas pessoas que estão entrando lá, independente da enfermidade, aquilo que aconteceu, talvez elas estão com problema com familiares, talvez tem pessoas presas na família, talvez elas estão precisando de uma ajuda. Quando nós vamos para os lugares como faculdade e outros lugares da cidade, nós vemos como está corrompido. Nós podemos falar de várias esferas. Deus falou para mim: Jimmy, começa a fazer alguns cálculos. E eu quero dizer de uma coisa tão insignificante para você, mas se cada um de nós que estamos aqui usasse a nossa rede social uma vez por dia para postar um versículo, se a gente acredita na Bíblia e a gente postasse um versículo, eu não vou falar de 400 pessoas, mas eu vou falar de uma probabilidade de 100 pessoas. Se em 100 pessoas aqui, a gente colocasse um versículo e a gente acreditasse que essa palavra pode transformar a história, eu fiz uma probabilidade pensando em 10 corações que foram atingidos, não em 1.000 e 1 milhão. Em 10 corações que receberam isso. Nós tínhamos alcançado 30.000 pessoas a cada mês. Se a nossa preocupação for com o próximo e a gente começar a convidar pessoas para a casa do Senhor, seja aqui em Limeira, seja no Sertão, seja em Araraquara, seja onde você estiver, seja em Portugal, seja no canto que você estiver, eu quero dizer para você que nós vamos ver a manifestação da glória de Deus num lugar de um crescimento. E às vezes você pensa, mas tudo tem um tempo. Eu quero dizer para você que algumas coisas que impedem fazer isso é a falta de você manifestar a glória de Deus por onde você passa. Porque essa responsabilidade está em mim, está em você. Nós precisamos ampliar os evangelismos de rua.
Como o pastor Anzulinho, o profeta, disse, tem milhares de jovens aí na frente que precisam desse amor. Ei, eu não sei você, mas uma das coisas que eu estou aprendendo com o Espírito Santo é obedecer ao Pai que me deu identidade. Pare de tentar arrumar desculpas e não olhe para as críticas, mas sim, faça aquilo que Deus está falando com você. Uma igreja relevante na cidade de Limeira, na cidade de Conchal, na cidade de Araraquara, na cidade do Japão, é uma igreja que tem a identidade do Pai, e por isso ela cobre, ela traz amparo para o próximo. Sabe? Esses tempos atrás eu fui para Portugal, e eu vou fazer como um bispo, mas é de verdade, estou terminando. Não vou acabar mais tarde que a Gi. Nem sei onde ela está. E quando nós fomos para Portugal, pastor Francisco e o bispo disse: Jimmy, vocês estão indo para mapear, para orar, mas vocês vão voltar, amém, amém. Mas Lisa, no meu coração dentro eu estava falando: Deus, que nem o pastor Tiago estava procurando o templo e ninguém estava sabendo. Falei: Deus, quando eu pisar naquela terra, Deus, se o Senhor falar que é para mim ficar lá, toca no coração do bispo e do pastor Francisco. Eu vendo o meu apartamento, eu vendo o carro, e eu rasgo para cá. Quem conhece o meu coração sabe, não preciso provar para ninguém. Eu já estava decidido, minha esposa também. Quando nós chegamos lá, na hora que eu desci do avião, eu estava feliz demais, porque eu estava pisando na terra que eu orava por muito tempo. E eu falei: Carol, pode ser que vai mudar as coisas, e essa terra agora vai ser a nossa terra também. Pode ser que nós estamos vindo para cá. E quando eu desci do avião, o Espírito Santo de Deus falou: Jimmy, eu tenho coisas grandes para você no Brasil. E eu falei: Senhor, deixa para falar depois. O Senhor pode mudar, eu sei que o Senhor é assim. E aí quando eu desci, eu falei: Carol, Deus falou, começou a falar comigo do Brasil. Ela falou: uia? E quando eu desci naquele lugar, não que eu velei isso, mas eu comecei a orar e falei: Deus, o Senhor pode mudar isso? E quando eu chegava para o taxista, eu perguntava: na onde tem casa por aqui? E quanto está custando? E quando eu passava com outra pessoa, eu perguntava: dá para arrumar arrendamento? Tem ponto comercial aqui? E quando eu entrei na igreja do pastor Rafael, no Mevan, Deus falou assim comigo, falou: filho, a intenção do teu coração é linda, mas a identidade que eu derramei sobre você, você vai precisar dar uma resposta de obediência, porque eu estou te chamando para o Brasil, que grandes coisas vão acontecer, e depois eu vou te enviar para todos os cantos. E aí eu falei: Deus, então eu quero ouvir esse manto. E aí eu comecei a orar por Portugal lá, mas ao mesmo tempo a pedir para Deus começar a revelar as coisas, pastor Francisco. E o pastor Francisco, quando mandava mensagem, ele mandava: varão, tá tudo bem aí, tá na benção, porque ele é o pastor de cuidado, e tá tudo certo, mas quando você vai voltar? E eu falava: pastor, Deus está trabalhando e tá tudo certo. Mas quando eu estava em alguns lugares, ou na madrugada, Deus abria os meus olhos, e eu comecei a ver congregações fluindo. E eu não sei se você tem fé para isso, mas a palavra talvez seja isso sobre a minha vida e vai escorrer sobre a tua. Diz assim: está vindo um crescimento, e antes de expandir para fora, nós vamos ter que expandir aqui dentro. E aí eu tenho um convite à obediência para manifestar a glória aqui por enquanto, a deixar os meus desejos que são bons, a deixar algumas atitudes, e agora responder carregando a bolsa do bispo mais um pouco. Eu não sei se vai ser 1, se vai ser 5 ou vai ser 10,
Mas eu quero dizer para você, Ministério Comunhão Sal e Luz, que você pode se preparar, que está vindo uma grande colheita sobre essa casa, que está vindo um tempo onde Deus está nos dando congregações, está vendo um tempo onde Deus vai nos mostrar o lugar para a gente manifestar a glória de Deus. Tem palavras liberadas sobre esse lugar. E eu quero dizer para você que eu falei, Pai, o Senhor sabe, né? Mas eu estou aqui, Deus, e quando desceu para o nosso coração, Silvia, tudo mudou. Quero dizer, Pastor Francisco, Bispo, Kleber, Murilo, Tiago, que nós precisamos, com a identidade do Pai, obedecer Ele e manifestar a glória aonde for que Ele nos coloque. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Eu não sei se você está preparado, mas vai aparecer muita Teresia na tua vida. Você é um agente de transformação. A igreja precisa tirar as vestes de Mical de desprezo e começar a honrar aquilo que o nosso Deus carrega. Eu gostaria de pedir para que você feche os olhos e que você deixasse o Espírito Santo ministrar mais um pouco aqui.